Glória a Deus. Som da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém. Convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Jonas, seu capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Jonas, seu capítulo 1, seu versículo 1 a seguir. Deus é maravilhoso na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Jonas, no seu capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Amém? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra todos nós conhecemos, essa passagem de Jonas. Várias historinhas, você já ouviu como quando é passado para criança. Várias histórias você tem ouvido desse profeta Jonas. Alguns vão dizer que ele é o profeta fujão, outros vão dizer que é o profeta que pagou um preço caro por desobedecer a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 1 que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus chegou até o profeta Jonas. Ali uma ordem foi dada a ele, para que ele fosse até esta cidade e ali pregasse a palavra do Senhor, anunciasse aquilo que o Senhor tinha para fazer naquela cidade. Como muitas das vezes Deus fala conosco, Deus nos dá uma ordem para que nós muitas vezes vamos pregar para alguém, vamos pregar em alguma cidade, em algumas igrejas, e sempre quando Deus fala ao nosso coração, nem sempre, melhor dizendo, não é o lugar que nós queremos ir, não é falar aquilo que nós queremos falar, mas sim o que Deus tem para falar através da nossa vida. Só que muitas das vezes, assim como o profeta Jonas, nós não queremos aceitar a vontade de Deus, não queremos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que realmente Deus nos manda fazer. É bem verdade, se fosse para nós escolher, nós também não ia querer escolher os piores lugares para pregar, não ia querer entrar nas favelas, não ia querer entrar nas vielas, não ia querer pregar talvez nas igrejas pequenas, não ia querer pregar para 2, 3 pessoas, ou pregar para o traficante, para a prostituta. E veja bem que é para essas pessoas que Deus tem tomado a igreja para pregar. E o que está faltando é de um profeta corajoso. E o que está faltando nos dias de hoje é de um profeta obediente que está pronto para ouvir a voz do Senhor, que deixa de fazer o seu querer, que deixa de fazer a sua vontade, que deixa de fazer o desejo que está no seu coração para fazer a vontade de Deus.
E por não fazer isso, nós pagamos um grande preço. Ou preferimos pagar para ver. Jonas quis pagar para ver. Deus deu uma ordem a ele, todos nós lemos e todos nós sabemos dessa história, para que ele fosse até essa cidade Nínive e pregasse contra aquele povo, ou pregasse para aquele povo se arrepender das suas malícias, para aquele povo se arrepender dos seus pecados, dos seus costumes, daquilo que eles estavam praticando, porque a Bíblia diz aqui no versículo que acabamos de ler que a malícia deles estava chegando até o Senhor e estava desagradando a Deus as coisas que eles estavam praticando. E veja bem que Deus, a própria Bíblia vai dizer que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Então logo Deus quer usar alguém para abrir os olhos daquele povo. Logo Deus ele quer usar alguém para salvar aquele povo. Logo Deus decide levantar alguém para ir lá e pregar a salvação para aquele povo. Porque o desejo de Deus não é que aquele povo morra no pecado. O desejo do coração de Deus não é para que ninguém se perca. Mas não depende exclusivamente só de Deus. Depende muitas vezes é do homem aceitar a palavra de Deus. Você já pode ter visto muitos ateus por aí dizendo, muitos que desacreditam da palavra do Senhor, dizer: se Deus existe, então por que tantas coisas ruins têm acontecido? Se Deus existe, então por que tantas guerras? Se Deus existe, então por que tantas doenças? Se Deus existe, então por que tantas mortes, tanta violência tem acontecido nos dias de hoje? Está exatamente aqui onde nós acabamos de meditar. Porque não depende só de Deus. Depende do povo que não escuta a palavra de Deus, do povo que paga para ver, do povo que não conhece o Deus verdadeiro, do povo que não conhece o Deus de justiça, do Deus justo, do Deus que é amor, mas na hora que é para ser justo, Ele é justo. E o povo, irmãos, não tem dado crédito à palavra do Senhor. Por isso o povo está perecendo. Por isso o povo está indo de mal a pior. Por isso as coisas estão a cada dia ficando mais difícil. E cada dia vai ficar mais difícil enquanto o povo não se humilha e não se arrepender dos seus pecados. Então Deus agora, Ele não quer ver esse povo da cidade de Nínive morrer no pecado. Ele não quer que esse povo se perca ou perca a sua salvação. E Ele olha para Jonas e diz: eu preciso que você vá lá, Jonas, e prega para aquele povo, e alerta aquele povo, porque senão, se aquele povo morrer do jeito que está, eles não vão ter a sua salvação. Aquele povo precisa se arrepender. Aquele povo precisa ouvir a verdade. Aquele povo precisa enxergar o caminho que eles estão andando não está me agradando. Eu preciso que alguém vá até aquele povo e pregue a verdade. Mas nós conhecemos a história, você também conhece a história. Jonas, em vez de pegar o navio para a cidade de Nínive, ele compra uma passagem para Tarsis, para fugir da ordem de Deus. Ele tem ali a opção de fazer o certo, diácono Jonathan. Ele tem a opção de entrar no barco certo, diaconisa Francina. Mas ele escolhe entrar no barco errado. Ele escolhe entrar no caminho errado. Ele escolhe ir para o lado errado, o lado da desobediência. Ele tinha duas opções: ou obedecer ou desobedecer. E todos nós sabemos que ele escolheu desobedecer o Senhor.
escolheu fugir da presença do Senhor, ou pensar que estava se escondendo de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. Aleluia. De Deus ninguém se esconde. Nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Eu posso fugir do pastor, dos olhos do pastor. Eu posso fugir dos olhos da minha esposa, dos olhos dos meus pais, dos olhos dos meus filhos, dos olhos dos vizinhos, mas dos olhos de Deus, eu não consigo esconder nada. Eu não consigo fugir diante dos olhos de Deus. E Jonas pensou que estava se escondendo de Deus. Pensou que se ele comprasse uma passagem para Tarsis, se ele entrasse naquele navio, se ele descesse até o porão, se ele se escondesse, Deus não ia ver ele escondido. Mas Deus estava vendo o esconderijo de Jonas. Aleluia. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Deus sabe aonde você tem se escondido. Deus sabe o lugar que você tem se refugiado e tentado se esconder da presença dele. E ele está dizendo: eu te vi, Jonas, no porão. Eu te vi, Jonas, no teu esconderijo. Então não tem lugar para se esconder de Deus. Não tem lugar que eu me esconda de Deus. Se eu pecar e querer esconder o meu pecado dos irmãos, eu posso até conseguir. Se eu pecar e querer esconder do evangelista Isaías, eu posso até conseguir. Mas de Deus, do Espírito Santo, eu não consigo esconder. Aleluia. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o pecado que está escondido. Ele sabe as atitudes que temos tomado errado. Ele sabe as decisões que temos tomado errada. Aleluia. E Deus estava somente observando Jonas. Deus estava permitindo para ver. Eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver até onde ele pensa que pode correr de mim. E Jonas, pensando que estava escondendo, que Deus não estava vendo, todos nós sabemos, quando ele compra esta passagem, entra no barco errado, toma a decisão errada, entra no barco errado, e agora desce para o porão pensando que estava se escondendo de Deus. Deus vê ele no porão e faz o quê? E manda uma tempestade sobre aquele barco. Por causa de uma decisão, evangelista Isaías, errada, agora Deus manda uma tempestade. Mas que Deus é esse, irmãos? Aleluia. Quem lembra quando os discípulos estavam ali no barco, e quando veio a tempestade, e quando ali Pedro olha e vê alguém como fantasma, ele diz: será que é um fantasma? Mas era Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: venha. Aí Pedro olha para ele e diz: o quê? Se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo. Aí Jesus vai até ele. E quando ele começa a afundar, Jesus levanta a mão e segura e coloca no barco de novo e repreende aquela tempestade. E os discípulos olham e falam: o quê? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, o controle do mar, o controle da tempestade, o controle do tempo está nas mãos dele. Se ele falar para a tempestade vir, ela vem. Se ele falar para a tempestade ir embora, ela vai, porque o controle e o poder está sobre ele. Aleluia. E agora o que me chama a atenção, quando eu estava meditando nessa passagem, o próprio Deus manda agora uma tempestade sobre aquele barco. Venha comigo agora, irmãos. Quem poderia livrar Jonas daquela tempestade? Somente o próprio Deus que mandou aquela tempestade. A tempestade, irmãos, que quando não é Deus que manda, nós conseguimos vencer. Alguém pode nos ajudar,
Mas quando é Deus que manda a tempestade, irmãos, ela só para se Ele quiser. Então logo eu entendi que pela desobediência de Jonas, Deus mandou essa tempestade. E eu comecei a meditar nesse pedaço, falando: Deus, o que o Senhor quer falar com isso? O que o Senhor quer nos dar? Quais as lições que o Senhor quer nos ensinar nessa mensagem? Aí Deus falou no meu coração: há portas que não se abrem por causa da nossa desobediência. Há cura que não chega por causa da nossa desobediência. Há coisas que estão presas em processos, há casais, há vidas sentimentais que não prosperam por causa da desobediência, por causa de uma decisão errada. Enquanto você não olhar e analisar a decisão que você está tomando, a tempestade ela não vai parar. Aleluia. E não há ninguém que possa livrar das mãos de Deus. Isaías vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o querer desse Deus. Então a tempestade está batendo naquele barco. E agora todos que estão no barco também estão sofrendo a tempestade. Todos que estão nesse barco agora estão enfrentando também uma tempestade que não era para eles sofrer. Mas por causa da desobediência ou do desobediente, o barco inteiro estava chacoalhando. O barco inteiro estava prestes a afundar. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando eu sou obediente, a minha família vai bem. Quando eu sou desobediente, a minha casa também vai sentir o impacto da minha desobediência. Os meus filhos vão sentir o impacto. A minha família vai sentir o impacto. A minha casa vai sentir o impacto. Então, se a tua casa não está sendo abençoada, não está prosperando, tem hora que nós temos que analisar as nossas atitudes, analisar se estamos obedecendo ou se estamos sendo desobedientes. Porque às vezes alguém está doente lá por causa da minha desobediência. Alguém não abre a porta para ele por causa da minha desobediência. Alguém não prospera por causa da minha desobediência. As coisas não acontecem, o filho não se converte por causa da minha desobediência. Aleluia! E Deus falou no meu coração nessa noite: as coisas só vão mudar a partir do momento que eu começar a obedecer a voz de Deus. Então agora Jonas viu que não dava para fugir dos olhos de Deus. Você pode lembrar o seu irmão aí, eu não costumo fazer isso, mas é legal. Você pode lembrar o seu irmão aí: não há lugar para fugir dos olhos de Deus. O salmista pôde dizer: ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, lá ainda o Senhor vai me ver. Ainda que eu construa no mais alto precipício, lá o Senhor ainda vai me ver. Para onde fugirei ou para onde esconderei dos olhos do Senhor? Não tem como fugir, Jonas. Aleluia. Fala para o seu irmão mais uma vez: não tem como fugir, Jonas. Aleluia. Fala mais alto, talvez ele está dormindo no porão e ele escutou. Não tem como fugir, Jonas. Aleluia. E a casa toda balançando, o barco todo balançando, pastor. E Jonas fazendo o quê? Dormindo, meu Deus. A casa está caindo e o Jonas está dormindo. Oh, meu Deus. Quem sabe Deus falou assim: eu vou mandar um vento lá para ver se acorda ele. Vou chacoalhar esse barco para ver se acorda. Sabe o que Deus está dizendo? Há ventos que vêm para ver se nos acorde, irmão. A tempestade que vem não é para matar você, não é para destruir a sua casa, mas Deus está falando: eu estou mandando esse vento para ver se você acorda e me obedece. Aleluia. Então o vento vem, a tempestade vem e começa a chacoalhar aquele barco, e ele está lá dormindo. Os marinheiros estão desesperados, jogando as suas riquezas, jogando as suas fazendas,
jogando seus pertences fora, fazendo de tudo para aquele barco não se afundar. E o bonitão fazendo o quê? Dormindo, nem aí para a vida. Aí Deus, vou chacoalhar esse barco, vou chacoalhar. E isso, irmãos, acontece também na nossa vida. Nós que somos obreiros, nós que estamos como líderes da nossa casa, na casa do Senhor, Deus às vezes Ele está nos dando um chacoalhão para ver se nós nos acorda, para que nós venhamos fazer a vontade dEle, obedecer a vontade dEle. Então agora Jonas, ele vê que não tem como se escapar. Os marinheiros agora descobrem que a tempestade, tudo que está acontecendo, era por causa de Jonas. Eles decidem fazer o quê? Jogar ele no mar. Aí Deus, todos nós sabemos, Deus prepara agora para Jonas o quê? Um peixe grande. Aleluia. Sabe o que Deus tem para o fujão, irmãos? Ou para o dormioco? Um peixe grande esperando ele. Mas até o peixe grande era a providência. Deus, quando Ele tem uma obra na vida de alguém, irmãos, você pode parar até no ventre de um peixe grande. Se você lembrar do que Deus tem na sua vida e se arrepender das suas atitudes, Deus te tira até do ventre de um peixe grande. Aí Deus prepara o peixe grande, todos nós sabemos da história. Eles jogam Jonas e agora Jonas é tragado por esse peixe grande. E lá dentro do ventre agora desse peixe, Jonas lembra do que Deus mandou ele fazer. Então, irmãos, o que eu pego de lição para a minha vida, eu não preciso cair dentro do ventre para me lembrar do que Deus me mandou fazer. Não espera você parar dentro do ventre de um peixe grande. Quem sabe você não está entendendo a mensagem de Deus. Eu quero dizer para você, não espera o deserto chegar para a tua vida, não espera a doença chegar, não espera as coisas ficar ruins, não espera o armário ficar vazio, não espera as coisas ruins acontecer na sua família, na vida do seu filho, para você vir para a casa de Deus, para você se aproximar, para você tomar um compromisso com Deus. Não espera o vento de Deus chegar na sua casa para você se arrepender. Se arrependa antes disso acontecer. Muda a sua história, muda a sua atitude antes disso acontecer. Meu Deus. Porque tem gente que espera acontecer o pior para se arrepender. Paga para ver, Jonas pagou para ver e foi parar no ventre do peixe. Então agora Jonas está lá dentro do ventre. Aí ele lembra o que era para ele fazer. E a Bíblia diz que ele ora. Ele orou lá dentro. E Deus ouviu a sua oração. E tirou ele do ventre daquele grande peixe. Eu não sei as atitudes que você tem tomado, nem sei o caminho que você tem trilhado. Eu não sei se o vento que tem batido na sua casa, na sua vida, se é por causa da desobediência ou se não é, mas eu sei que um pode te livrar desse vento. Eu sei que alguém tem o controle desse vento nas mãos. E esse alguém chama Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Salvador, Ele tem o controle do vento nas suas mãos, Ele tem o controle do mar, Ele tem o controle da tempestade, Ele tem o controle do teu barco, da tua casa, da tua família, Ele tem o controle nas mãos dEle. Mas é necessário que você ore, é necessário que você analise as atitudes. Se você tem sido um homem, uma mulher obediente, quando Deus fala é por aqui e você vai por ali, faz assim e você tem feito das outras maneiras. Deus falou para João, vai para Nínive e prega lá. Mas ele comprou a passagem para Tarso. Ele decidiu ir para um outro caminho. E Jesus mostrou o caminho para ele. Quando eu obedeço a Deus, realmente eu estou no caminho. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Mas quando eu vou para o outro lado, eu já saí do caminho. Então não queira ir por outro lado, porque o outro lado não é o caminho certo.
Não queira ir para o lado mais fácil, porque não é o caminho certo. E Jonas falou: eu vou para outro lugar. E ele foi. Ele estava bravo, todos nós sabemos da história, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Porque ele, sabendo que se ele pregasse a palavra de Deus para aquele povo, se eles aceitassem e arrependessem, Deus salvaria aquele povo, perdoaria eles dos seus pecados. Sabe, muitas vezes Deus nos usa para ir pregar para aquela pessoa que, sabe, quando às vezes você olha e diz assim: nossa, aquela pessoa não merece a misericórdia de Deus, aquela pessoa não merece ser salva, aquela pessoa fez tantas coisas ruins, aquela pessoa precisava pagar um castigo, ela merecia o castigo de Deus. Aí Deus olha para mim, para você e fala: vai lá e prega para ela, porque Ele quer salvar ela. Às vezes você não quer ir lá naquele lugar, não quer ir naquela casa. Às vezes você até endurece o coração, você fala: Senhor, eu estou pregando, eu estou falando, mas Ele não quer compromisso, ela não quer compromisso. Aí Deus fala: vai lá, vai. Não foi isso que Deus falou para Ananias, quando falou para ele orar para Paulo, que era salvo? Ele disse: Senhor, para este homem, Senhor, o Senhor sabe para quem o Senhor está mandando eu orar? Tantos maus esse homem tem feito, quantas coisas horríveis esse homem tem feito. Em outras palavras, Ananias estava dizendo: ele não merece, Senhor. Mas e se nós olharmos para dentro de nós, será que nós merecíamos a misericórdia de Deus? Será que nós merecíamos um perdão de Deus? Será que nós merecíamos estar aqui nessa noite? Será que nós merecíamos a graça de Deus sobre a nossa vida? Ananias estava dizendo: Senhor, eu não posso orar para ele, talvez ele vai querer até me matar, Senhor. Ele não merece, ele fez muita coisa ruim, ele não merece, Senhor, ser salvo, ele não merece ser abençoado. Aí Deus olha e diz assim: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Então Deus está nos trazendo nessa noite um recado. Não olha para quem, porque nós pregamos, mas quem faz a obra é o Senhor. Não olha para o lugar, mas prega a minha palavra, porque quem faz a obra é o Senhor. Quem morreu na cruz do Calvário, irmãos, foi o Senhor. Não foi eu, não foi você. E quando Jesus entregou a sua vida, não foi só para o João Paulo, não foi só para o evangelista Isaías, não foi só para mim, para você, foi para todos aqueles que aceitassem Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então nós pregamos, mas quem vai salvar é Deus. Então nós anunciamos, a nossa parte é pregar. A única parte que Jonas tinha que fazer era ir pregar, mas ele não quis aceitar isso, ele não quis obedecer. Deus, ele não pede nada que eu e você não possamos fazer, irmãos. Ele não vai pedir para você doar o seu carro, o único carro que você tem, doar o seu pagamento para você ficar com fome. Não vai pedir para você doar sua casa para você ficar sem casa, não. Ele só quer que eu e você sejamos fiéis a Ele. Ele só quer que você seja um homem, uma mulher fiel a Ele. E ser fiel a Deus, irmão, custa caro, mas vale a pena você ser fiel. Vale a pena você servir esse Deus. E servir a Deus e ser fiel a Deus não é só eu vir na igreja, não é eu só pregar, ou só louvar, só cantar. Ser fiel a Deus é quando eu estiver no lugar que ninguém está vendo, é quando eu estiver eu e Deus, é quando eu tiver você e Deus te dar uma ordem. Aí vai ver se você vai ser obediente ou desobediente. Ser fiel a Deus muitas vezes vai custar caro. Esses dias, aconteceu 2 vezes já comigo, aconteceu até mais vezes, mas esses dias Deus me fez lembrar novamente,
não para minha glória, mas para a glória de Deus. A gente estava no supermercado e ali fui comprar uma carne, comprei 1 quilo de carne, pedi lá 1 quilo de bife. Aí o rapaz pesou, só que pesou o peso errado, ia dar uns R$54, aí deu acho que uns R$15, né? Aí deu R$15, ele botou o peso errado. Aí eu olhei e falei esse tipo de mim, ô brother. Aí daqui a pouco o Espírito Santo já veio e falou, e se fosse ao contrário? Você ia reclamar. Aí eu mostrei para a Thaís, falei, olha aqui para você ver. Ela falou, vamos voltar lá e vamos falar para o homem. Aí eu falei, então vamos lá, né? Tem que fazer isso, né? Aí fomos lá e falou, o senhor pesou errado aqui, moço. Aí eu falei, nossa mesmo. Aí de R$15 foi para 54, né? Aí Deus falou no meu coração assim, ser fiel custa caro, né, irmãos? Ser fiel custa caro. Porque igual todo mundo é, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que faz as coisas em que ninguém está vendo. Em que ninguém está vendo. Agora, se fosse ao contrário, com certeza eu ia correr lá e não, vai estar errado, isso aqui era 15, deu 54. Mas de repente veio aquilo lá para nos testar. Eu olhei ali, nossa, dá para comprar até mais 1 quilo, né? Aí daí eu olhei e falei, e agora? Aí o Espírito Santo já falou no meu coração, e se fosse ao contrário? Você ia reclamar ou eu falei, ia. Aí eu mostrei para a Thaís, graças a Deus que ela estava no mesmo espírito que eu. Aí falou, vamos entregar, porque Deus está vendo, aleluia. Aí vamos lá, aí veio 54 reais. Eu falei, Senhor, ficou caro. Ele falou, realmente, para ser prudente, ser sincero, custa caro, né? Meu Deus. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena ser fiel a Deus, porque é nessas horas que Deus te prova. Quando você está sozinho, só você e Ele. Mas você pode ter certeza que depois Deus vai te recompensar. Eu falo para os irmãos, quanta recompensa eu tive de Deus, irmãos. Quanta recompensa eu tive de Deus. Desde quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus, quando eu moro no mesmo lugar hoje. Mas o pastor, eu acho que deve lembrar, quando ele foi fazer a visita na minha casa a primeira vez, era um chão tudo cheio de buraco, um cômodo só, as madeiras tudo caindo, o pastor lembra? A madeira tudo caído, um cômodo só e um banheiro. A madeira tudo caindo, irmãos, o trem passava, balançava tudo. A minha casa, na verdade, estava construída na areia. Não tinha Deus naquela casa. Era só jogo de baralho, era só coisas ruins, bebida, droga. E o tanto de vulto que eu via naquela casa, o tanto de coisas ruins